Presta muita atenção nas informações apresentadas aqui. A instituição Igreja teve seu início durante o Império Romano, mas para termos uma compreensão mais clara, tentarei abordar esse assunto de uma forma mais sucinta. O que podemos tirar de informação do início da Igreja, conhecida como Igreja Primitiva? Nos seus primeiros 3 séculos, a instituição não era unificada e bem estabelecida, e seus seguidores mantinham uma fé bem semelhante à dos judeus, com a diferença mais marcante a crença no Messias. Naturalmente, eles seguiam o Antigo Testamento e o pregavam, pois até esse momento não havia uma separação entre o Novo e Velho Testamento. Essa visão dualista, como se fosse algo distinto entre um e outro, veio a partir de Marcion, por volta do século 144. Mesmo Marcion sendo excomungado da igreja por suas ideias questionáveis, trouxeram para o cano bíblico a famosa separação, e ao fazê-la, os cristãos passaram a dividir os textos como se um anulasse a importância do outro. Agora que essas ideias foram apresentadas, onde exatamente se oficializou a instituição e começou a sua perdição? Bem, foi durante a conversão do Império Romano ao cristianismo. Antes disso, os romanos perseguiam os cristãos, e chegando ao extremo de torturar, queimar, crucificar e até jogando os fiéis em arenas com leões famintos. Essa situação mudou quando a fé ultrapassou todos os limites e alcançou a classe dominante, especificamente com a conversão de Constantino, que era o imperador de Roma na época. Em 313, Constantino publicou o Edito de Milão, concedendo a tão esperada liberdade aos cristãos, sendo algo mais ou menos assim: consideramos apropriadamente abolir inteiramente todas as restrições contidas em decretos anteriores contra os cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa tolerância, e conceder a total liberdade àqueles que desejam praticar a religião cristã. Com essa medida, iniciou-se a unificação do Estado com a Igreja cristã. Constantino trouxe para dentro do seu império a Igreja Primitiva, que no ano 390 é a religião oficial de Roma, adotando o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Mas essa atitude não absteve a Igreja de se prostituir-se com práticas pagãs dos romanos, desde a utilização dos nomes de seus deuses a diversos rituais. Enfim, um sincretismo religioso. Roma conseguiu disfarçar o paganismo em meio ao cristianismo. Irei abordar esse assunto mais detalhadamente em outro vídeo. Continuando, qual é exatamente o problema dessa situação? Durante muitos séculos, a Igreja Católica teve uma gigantesca influência sobre a política, cultura e espiritualidade. Assim, as nações bárbaras que se unificaram depois da queda de Roma converteram-se à religião cristã e adotando de tabela a sua prostituição. Com o cristianismo sendo unificado pela Igreja Católica, diversas práticas extremamente questionáveis se tornaram comuns. Se duvida, basta observar a extrema divisão da Igreja ocasionada pelo tempo. Existem cerca de 30.000 vertentes da mesma ramificação inicial. Foi como se uma tentasse corrigir o erro da outra, assim gerando divisão e mais divisão. Eu não vou me aprofundar, mas existem diversos cristãos que simplesmente abandonaram o cristianismo ou se converteram ao judaísmo, pois eles viram que tinha alguma coisa errada, algo que não batia com os ensinamentos bíblicos. Para deixar claro, eu não sou contra o cristianismo, sou contra a sua prostituição. Isso me incomoda profundamente, e simplesmente a maioria dos cristãos prefere seguir os dotes religiosos sem questionar em nenhum momento. Agora eu pergunto, o que é mais aceitável? Seguir um sistema religioso há muito tempo corrompido e recheado de dogmas sem base bíblica? Ou estudar e tentar ao máximo compreender a fraude por trás de tudo isso? Bem, se não me falha a memória, há um ser odioso tentando ferrar a humanidade,
e ele utiliza a famosa tática de dividir para conquistar. E aparentemente está dando muito certo. Vamos lá, pense um pouco. Você realmente acha que o ser que teve a ousadia de desafiar o Altíssimo deixaria uma instituição que ao longo do tempo obteve tanto poder livre de suas influências? Não seja tolo. Ou você já esqueceu do que o diabo ofereceu ao Messias? Simplesmente todos os reinos do mundo. E essa é a prova cabal de sua influência maligna. Toda a glória ao Criador.